Nos últimos dias, o setor de produção rural debate sobre uma declaração do presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ele disse que os grandes produtores podem arcar com juros de mercado no financiamento da safra agrícola. Seria o fim das taxas subsidiadas pelo Tesouro Nacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, alertou que a retirada radical dos subsídios pode desarrumar o agronegócio. A ministra questionou: vamos quebrar a agricultura? Quem comenta agora sobre o assunto é o analista de agronegócio do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. O presidente do Banco do Brasil, acho que não foi muito feliz nessa entrevista dele. Ele pode até pegar alguns exemplos de alguns produtores de soja do Brasil, que tudo bem, nos últimos anos bons, mercado bom, etc., teriam condições de fazer a sua lavoura com recurso próprio ou buscar dinheiro razoavelmente não muito caro no mercado financeiro. Porém, a grande maioria dos produtores brasileiros, e aí também então os 215 mil produtores de soja, não tem essa facilidade. Vamos pegar o produtor de arroz, por exemplo, vai ter condições de pagar juros de mercado? Os juros de mercado no Brasil são extorsivos, ainda mais para quem precisa, porque quem não precisa, até que o juro é razoável, mas para quem precisa, fica um juro absurdamente caro e ele não consegue transferir esse custo financeiro no seu produto. Você pega arroz, há quantos anos o arroz vale 10, 12 reais o pacote de 5 quilos no supermercado? Imagina o custo, o problema para o produtor para produzir esse arroz. Ou mesmo o feijão, que agora teve uma alta recorde, mas a questão de 60 dias atrás, o produtor de feijão vendia o feijão mais ou menos pelo custo de produção dele. Então você tem uma série de outros produtos, produtores de cana, de cebola, etc., que não tem essa mesma facilidade que tem alguns produtores de soja, por exemplo. E também se comenta que os grandes já estão saindo fora do processo do crédito rural. Uma por questão do limite que eles têm como pessoa física, ou mesmo limite para conseguir recursos do normal, de custeio. Eles já estão fazendo muita operação de barter. Você pega Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil, antes de plantar, 30% a 35% da produção está comprometida. Em quê? Normalmente em operações de barter. Ou seja, eles trocam com as trade, com as cooperativas, com as empresas distribuidoras de insumos, 28, 29, 30 sacos de soja por conta dos insumos que ele precisa para a sua lavoura que ele vai plantar. Então, essa questão de ter uma taxa de juro razoável, não é barata não, é razoável. E hoje, na maior parte das vezes, você tem um juro real de 6 a 7%. Só você pegar a taxa que você vai pagar, menos a inflação, é o juro real de 6 a 7% acima da inflação. E outra coisa, quando você faz um contrato, esse contrato não é apenas aquela taxa que você contratou com o banco. Aí você tem registro de cartório, tem uma série de outros penduricalhos. Os gerentes também sempre propõem um seguro, propõem isso, propõem aquilo. Isso encarece o empréstimo. 25% dos depósitos à vista dos bancos teriam que ser aplicados em crédito rural. Ou colocar no Banco Central a custo zero. Então, são uma série de coisas que têm que serem analisadas. Por exemplo, hoje os grandes bancos estão fazendo o quê? Eles estão criando a figura do investimento. Você está com dinheiro no banco, o banco está investindo seu dinheiro diariamente. São taxas ridículas, você pagam centavos pelo dinheiro que só tem na sua conta. Para quê? Imagino que seja para escapar dos 25% dos depósitos à vista. Então, nós temos que analisar tudo a fundo o processo. Por isso que é importante esse período, antes do Plano Safra, que haja uma discussão ampla e aberta, que todo mundo possa participar, principalmente aqueles que precisam, que são os produtores rurais. Eles têm que ficar presentes no processo. A ministra está bem clara, você não pode cortar de uma hora para outra porque vai ter impactos, principalmente impactos negativos de redução de plantio, de qualidade de plantio, de menor tecnologia, etc., por falta de recursos. Eu acho que é muito cedo ainda, muita especulação, são muitas discussões que estão sendo feitas e que esperamos que todo mundo tenha bom senso e chegue a um caminho que não prejudique a agropecuária brasileira. O outro assunto, Juliana, é a questão das exportações.
Ontem, o MDIC divulgou os dados da primeira semana, a semana completa de fevereiro. São números bastante otimistas. Vamos pensar em carne bovina, por exemplo, 7.100 toneladas por dia. Se você multiplicar isso pelos 20 dias úteis de fevereiro, se a média continuar assim, eu acho que não vai continuar, mas se continuasse 7,1, nós estamos falando em mais de 140 mil toneladas de carne bovina in natura exportada. Isso é um número muito bom. Esperamos que continue. E todo mundo está animado com a possibilidade de mais frigoríficos serem habilitados para exportar para a China. Hoje são apenas 16. Nós temos um potencial, parece que já 14 frigoríficos já foram pré-homologados. Basta que haja uma decisão do governo chinês de autorizar aqueles exportes para o mercado chinês. Se isso acontecer, vai dar um impacto muito grande na pecuária, já que a carne destinada à China tem que ser de animais abaixo de 30 meses. Então, esses frigoríficos que hoje estão operando e os frigoríficos que deverão ser homologados, eles terão que fazer parceria com o senhor e com a senhora para produzir animais e abater animais de boa qualidade com menos de 30 meses. Outro setor que está reagindo é a suinocultura. A suinocultura precisa reagir. As exportações chegaram a 2.800 toneladas agora, desse mês passado. Isso é bom. Nós estávamos meio patinando em janeiro, agora começa a melhorar as exportações. Há uma oferta boa de animais prontos para abate e o mercado mundial, em função da possibilidade de uma queda significativa na produção de carne na China, em função dos abates que fizeram para controlar os focos de peste suína africana, a China pode ser um grande mercado para a nossa carne. E também, alguns países que nós não exportávamos estão começando a fazer algumas exportações meio piloto, como o caso do Japão, e possivelmente esse ano a gente consiga abrir o mercado da Coreia do Sul. Isso para o setor é extremamente importante. Frango voltou a melhorar, exportando na faixa de 18 mil toneladas dia. Isso, se projetarmos o ano, daria 360 mil toneladas durante o mês de fevereiro, um número muito bom e que dá esperança de a gente conseguir minorar aqueles problemas que houveram no passado, de embargo por parte da União Europeia, as questões de tarifa antidumping por parte da China, ou seja, aquele imbróglio todo que deu no passado, parece que agora as coisas estão entrando nos eixos. Soja, como sempre, é a primeira do ranking das exportações, 235 mil toneladas dias, projetando por mês, nós podemos chegar perto das 4.700.000, 4.800.000. É o normal para esse mês de fevereiro, o começo do pico de exportação. Eu acredito que o Brasil não vai repetir o ano passado, que nós exportamos 83 milhões de toneladas, mas o Brasil deve chegar na faixa de 74, 75, que é um número muito bom, bem acima do exportado em 2017, que foi na faixa de 68 milhões de toneladas. Ou seja, a agricultura, como sempre, ajudando a balança comercial. Esse superávit da balança comercial, que é um dos fatores que ajudam ao Brasil não sofrer crise cambial, como está sofrendo a Argentina e outros países, é graças ao trabalho do senhor e da senhora. Bom, pensem sempre nisso e briguem com nossos parlamentares para que as coisas aconteçam, que o Brasil mude. Nós estamos discutindo agora subsídios que poderiam chegar a 10, 12 bilhões de reais na agricultura. Não esqueçam que o déficit da Previdência esse ano passa dos 320 bilhões, ou seja, alguma coisa próxima a 32 vezes o possível, entre aspas, subsídio que se dá ao setor rural brasileiro. Esse nosso país é um país que gasta dinheiro com algumas classes, judiciário, legislativo, etc., às custas de toda a população brasileira.